Então, pessoal, dando sequência na aula 1, a nossa aula 2, a gente vai falar de notação científica. É bem fácil, é bem simples, tá bom? É uma matemática aí bem tranquila. Então, veja só, a notação científica, ela se apresenta em vários ramos, não só na física, quanto também na matemática, química e biologia. Eu vou dar um exemplo para vocês lá da química. O 1 mol, que é 6,023 vezes 10 a 23 átomos. Significa dizer que em um certo volume existe essa quantidade de átomos, beleza? O que esse número aqui corresponde? Um número, tá? Assim como esse A e uma potência de base 10 sendo multiplicada. Bem, note que o número 6,023 está entre o número 1 e 10. Então é justamente esse exemplo que a gente precisa para definir a notação científica. Eu vou apagar aqui esse exemplo, tá, pessoal? Bem, o que é a notação científica, então? O número A multiplicado por uma potência de base 10. Esse N pode ser tanto negativo quanto positivo. Porém, esse número A, ele deve estar no intervalo entre 1 e 10, não podendo ser 10. Pode ser até 0,99, mas não pode ser 10. Se for 10, altera o valor do número, tá bom? Vamos pegar então um exemplo logo de cara e passar logo esses números para a notação científica, para esse formato. Esse formato que eu vou dar um exemplo, 2 vezes 10 a 2. 2 vezes 10 a 2 é o número 200. Então, eu posso escrever o número 200 em notação científica. Está aqui, ó. Vamos pegar, então, o primeiro número aqui, 0,001. Como é que transforma isso em notação científica? Eu preciso levar, então, este número para esse formato aqui, ó. Um número que seja entre 1 e 10 e multiplicado por uma potência de base 10. Logo de cara, a gente vai ver que o número que vai aparecer aqui, o inteiro que vai aparecer, né, é o número 1. E aí, eu tenho que multiplicar esse número 1 por uma potência de base 10. Mas quem será o expoente desse número, dessa potência? Basta que eu pegue a vírgula que aqui está e ande certas casas decimais até eu chegar no número 1. Eu vou ter que andar para a direita. Nós vimos no vídeo passado que quando eu ando com essa vírgula para a direita, você diminui no expoente. Então o expoente será negativo. Quantas casas decimais eu tenho que andar para a direita até chegar ao número 1? Vamos lá? 1, 2, 3. Eu preciso andar 3 casas decimais para chegar no número 1. E aí vai ficar 1 vezes 10 a menos 3, que é o número de vezes que eu andei com a casa, com a vírgula, as casas decimais. Bem, este número aqui, ó, qual é o número que vai aparecer entre 1 e 10? É o número 7,5. Quantas casas decimais eu preciso andar para chegar até o 7,5? Preciso andar 1, 2, 3, 4. Então, o expoente da base 10 será o 4. Pessoal, positivo ou negativo? Veja, andei para a direita. Quando eu ando para a direita, o expoente, o quê? Diminui. Então, o sinal é negativo. Agora a gente vai pegar o número 350. Esse número já vai ser um pouco diferente do de cima. Por que o procedimento é diferente? Não tem vírgula aqui, mas a gente sabe que a vírgula ela está aqui, ó. A gente pode criar essa vírgula. Qual é o número que vai aparecer entre 1 e 10? Claramente é o número 3,5 vezes a potência de base 10. Quem vai ser o expoente aqui dessa potência? Note, para aparecer o número 3,5, eu vou precisar andar para a esquerda agora. 1, 2 casas decimais. Então, o expoente ele é 2. Agora tem um detalhe. Quando eu andei para a direita, o expoente ficou negativo, eu diminuí. Agora o sentido é inverso. Eu estou andando para a esquerda. Bem, se para a direita diminuir, para a esquerda
quando eu ando, eu vou ter que aumentar. Então, esse sinal aqui, ele é positivo. Gente, sinal positivo não precisa colocar o sinal, tá bom? Vamos pegar, então, a letra D, e eu tenho o número 500 mil. Quantas casas decimais eu devo andar com a nossa vírgula aqui até chegar ao número 5? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 10. Então, eu andei 1, 2, 3, 4, 5. 10 elevado à quinta. Certo? Lembrando que eu andei para a esquerda aumenta. O sinal é positivo, mas eu não preciso colocar o sinal positivo, tá bom? Agora, no exemplo E, nós temos um exemplo um pouco diferente dos demais, porque a potência de base 10, ela já existe. Então, eu vou só manter essa potência de base 10 no resultado. 10 a menos 5 aqui, tá bom? Nós precisamos, então, andar com essa vírgula, que está aqui no 200, para a direita ou para a esquerda, até chegar no número 2, que a gente sabe que vai chegar para a esquerda. Quantas casas decimais para a esquerda? 1, 2. Se andou 2 casas para a esquerda, eu preciso adicionar, então, o número de casas que se andou. 2 casas decimais. E aí, o resultado disso, então, será aquele 2 que multiplica com. Agora, eu vou fazer aqui a diferença e manter o sinal do maior. Menos 5 mais 2 é menos 3. Porque subtrai e conserva o sinal do maior número. O maior número aqui é 5 e ele está negativo. Então, esse aqui é a representação em notação científica deste número que tinha aparecido, do 200 vezes 10 a menos 5. E, por último, nós temos esse número aqui, tá? Um pouco parecido com o de cima, porque a potência de base 10 já está aí. Eu vou só manter ela aqui, tá? E vou, então, proceder com este número. Qual é o objetivo? É transformar esse número entre 1 e 10, não podendo ser 10, tá bom? Eu preciso andar, então, com essa vírgula aqui para a esquerda ou para a direita? Direita. Então, ó, 1, 2, 3 casas decimais para a direita. Logo, eu vou para a direita, diminui. Logo, eu vou colocar menos e a quantidade de casas que eu andei, menos 3, tá bom? O número que vai aparecer quando eu fizer isso é, logicamente, o número 1, tá bom? Bem, e aí, fazendo esse jogo de sinal aí do expoente, fazendo a subtração, o resultado vai ficar 1 vezes 10 a primeira, tá bom? Então, tá aqui a notação científica, certo? Bem, o que a gente pode comentar mais a respeito desse conteúdo? Pessoal, faz o print aí, tá? Para você anotar. E aí, a gente vai ver a obtenção de uma coisa chamada ordem de grandeza. Como é que a gente obtém a ordem de grandeza? Então, ó, obtendo a ordem de grandeza. O que essa ordem de grandeza é, pessoal? É a potência de base 10 que vai representar todo o número. Por exemplo, esse B aqui, ó, vou pegar este exemplo aqui do B, e este número ele pode ser representado, a sua ordem de grandeza, apenas por uma potência de base 10. Então, essa potência de base 10 vai representar a ordem de grandeza desse número aqui. Ele é importante para a gente, essa ordem de grandeza é importante para a gente ter uma noção do tamanho daquilo que está se medindo, tá? Não vai ser uma medida exata, mas a gente vai ter a noção quando a gente obter a ordem de grandeza. Então vamos lá, pessoal. A situação é a seguinte, ó. Você está com o número A,
vezes 10AN, é a situação generalizada da notação científica. E se esse número A ele for maior do que a raiz quadrada de 10, pessoal, quanto é a raiz quadrada de 10? Aproximadamente 3,16. Se o A, então, esse número está aqui, quem é esse A? Vamos lá. Pegar aqui, ó, o A é este número, esse número, este, todos aqueles números que estão multiplicando com a potência de base 10. Se esse A for um número maior do que a raiz quadrada de 10, ou seja, maior que 3,16, você deve aumentar uma unidade no expoente. Você deve aumentar uma unidade no expoente. O resultado disso será, então, a ordem de grandeza, tá? Então, vamos pegar aqui um exemplo disso daí. Eu vou pegar, então, um exemplo. 7 vezes 10 elevado à quinta. Observa, o número 7, que representa aqui o A, ele é menor ou ele é maior que 3,16? Ele é maior. Logo, eu preciso somar uma unidade no expoente. E se eu perguntar, então, qual é a ordem de grandeza que representa este número que aqui apareceu? Lembre, né? Tem que somar uma unidade. Essa ordem de grandeza será apenas a potência de base 10, 10 elevado à sexta, né? Inclusive, 10 elevado à sexta é o mega, ou seja, 1 milhão. Está na casa do milhão, tá bom? Pegar um outro exemplo aqui. 3 vezes 10 a terceira, a menos 3. Pegar assim. Bem, e agora? Esse número 3 aqui, ele é maior ou menor do que a raiz quadrada de 10? Ele é menor. Então, eu só tenho que manter a ordem de grandeza. Qual é, então, a potência de base 10 que representa a ordem de grandeza desse número? 10 elevado a menos 3. A propósito, 10 elevado a menos 3 é o mili, tá? Então, está aí na ordem do milésimo, certo? Mantenho a ordem de grandeza, não preciso somar, porque o número não ultrapassou a raiz quadrada de 10, que é 3,16, tá bom? Vou fazer, então, um exemplo. Vou colocar aqui, ó. Vamos vamos pensar o número de estrelas que existem na nossa galáxia. 400 bilhões de estrelas. Então, vamos pegar esses 400 bilhões de estrelas e entender qual é a ordem de grandeza dessas estrelas que contém a nossa galáxia. Qual a ordem de grandeza? E aí, resolvendo isso, nós teremos 400 bilhões, pessoal. 400 bilhões, aula passada, 10 a nona, 400 bilhões, certo? O que a gente vai fazer, então? Nós precisamos levar esse número aqui para notação científica. Como é que a gente vai fazer isso? Pega aqui a vírgula e anda para a esquerda, 2 casas decimais. Andou 2 casas decimais para a esquerda, eu vou ficar assim, ó, 4 vezes 10 elevado à nona, e eu andei 2 para a esquerda, então, quando anda para a esquerda, soma 2 unidades no expoente. Então, esse número será 4 vezes 10 a 11. Pessoal, 4 vezes 10 a 11. Quero saber a ordem de grandeza da quantidade de estrelas que existem na nossa galáxia. Basta observar este número A aqui. 4. Pessoal, 4 é menor ou é maior do que a raiz quadrada de 10, do que o 3,16? É maior. Se é maior, nós vamos aumentar
uma unidade no expoente. E a ordem de grandeza, então, que vai representar essa quantidade será apenas o expoente, apenas a potência, tá? 10 elevado a 12. Então, sendo assim, a gente termina essa aula. Pessoal, peguem esse material e exercitem o material que eu vou mandar para vocês, tá bom? Grande abraço, falou pessoal, até o próximo vídeo.